Olá pessoal, o meu nome é Logan e eu estou gravando aqui para o segundo encontro de genética. Vou falar com vocês um pouco sobre bioética no uso de animais e modelos de pesquisa pré-clínica. Bom, eu sou biólogo e atualmente eu faço doutorado pela USP no programa de pós-graduação em biotecnologia. Bom, os objetivos aqui dessa pequena palestrinha que eu vou falar com vocês é qual a importância dos animais, dos modelos animais, como lidar com esses animais, como iniciar e submeter um projeto e alguns modelos utilizados. Então vou dar uma aula para vocês aqui bem rápida. Esse tema é bem extenso, se vocês quiserem procurar saber mais. Tem a legislação bem complexa, tem muitos trabalhos, muitos livros abordando isso. Então, assim, eu vou dar uma revisão para vocês estarem se inteirando mais sobre esse assunto. Bom, qual que é a importância do uso de animais em pesquisa? Toda vez que a gente usa um modelo animal, a gente quer mimetizar ou representar de uma maneira bem fidedigna uma doença humana, as características dessa doença. Então, acontece alguma inflamação, como que é essa inflamação, quais as células que estão envolvidas, existe uma mudança anatômica, existe uma mudança fisiológica ou tecidual, então a gente tenta representar isso ao máximo e com isso está testando alguns medicamentos e outras terapias para reverter esse quadro. Então a gente tem que trazer ao máximo essa caracterização. Bom, então definir quais os processos de desenvolvimento da doença, então quais as etapas, como que essa doença se desenvolve. Porque a gente conseguindo definir isso, você consegue ter diferentes tratamentos para atuar em diferentes etapas e tentar reverter esse quadro. Bom, então já falei, então definir as mudanças anatômicas e fisiológicas e no final avaliar os processos terapêuticos. Será que eu consigo reverter isso? Essa doença? Como que eu vou reverter isso? Então essa é a importância de a gente usar os animais. Bom, no início, quando se começou a usar animais, existia ao longo da história existia uma grande discussão em volta disso. Então, inicialmente era falado que os animais seriam um maquinário biológico. Então a gente usaria os animais para entender o corpo, entender como que as coisas funcionam e que esses animais não teriam sentimentos, não teriam dor, não teriam alma e que seriam como se fosse uma máquina biológica. Com o tempo isso foi passando, ou as discussões foram se aprofundando, então já começaram alguns questionamentos que os animais teriam alma, outros debatendo que ele não teria alma, mas ele teria sentimento, ele sentiria dor. Apesar de não se comunicar, essa dor traria algum direito para ele. Então, foram começando a ter direitos dos animais e essa questão de respeito aos animais. Então, respeitar a dor do animal. Então, e com isso, a legislação e as recomendações técnicas foram evoluindo para você tratar o animal da melhor maneira possível. E para que esse animal tenha a estadia dele durante o experimento seja aconchegante e que ele não sinta dor durante o experimento. Quando for capaz de evitar essa dor, que ela seja evitada. Bom, e antigamente os animais eram capturados ou da natureza ou com algum criador especializado. Hoje em dia, os animais são obtidos de biotérios. Então, o biotério é um local adequado, que segue toda uma questão de legislação, de padronização, da vigilância sanitária, para estar desenvolvendo esses animais. Então, a gente vai ter basicamente 3 tipos de biotério.
um biotério de criação. Então vão ser onde os animais vão ser criados, eles vão se reproduzir. Então você tem todo essas condições adequadas para o animal estar se reproduzindo. Então a intenção desse biotério é só reprodução animal. Você tem o biotério de manutenção. Então esses animais vão ser adaptados para viver em cativeiro. Também ali vai ser a produção de sangue, de tecido, de células e até de órgãos que você precisa para fazer outros tipos de pesquisa. Então, o laboratório, o biotério de manutenção, ele tem essa finalidade. E no final tem o biotério de experimentação, que é onde iremos deixar os animais durante o experimento. Então, é preciso que você tenha um local adequado. Esses animais, durante o experimento, eles precisam receber ração. A ração tem que ser disponibilizada de acordo com a necessidade dele. Então, a água tem que ser disponibilizada também à vontade. Então, esses animais não podem ter fome, não podem ter sede, a não ser que seja um experimento que você precise dessas características de privação alimentar. Tem toda uma questão de temperatura ambiente que o biotério tem que manter. Também a questão da luz controlada. Então, ali um ciclo de 12 horas de luz, 12 horas sem luz. Então, todas essas questões, existe uma série de normativas técnicas que um biotério tem que seguir e se adequar a isso. Bom, e dando prosseguimento a essa discussão sobre como os animais devem ser tratados, quais os direitos deles, o Russell e o Burch, em 1958, desenvolveram o princípio dos 3 R's, que davam um norteamento de como você deveria estar seguindo uma pesquisa. Já no Brasil, a lei mais importante que a gente tem é a Lei Arouca, de 2008, que vai trazer uma série de definições, de normas, de como a pesquisa animal deve ser seguida. Claro, existem outras leis, algumas recomendações técnicas, algumas coisas de estado e para outro estado, e entre outros documentos que reforçam essa lei e trazem novas abordagens, mas a lei principal é essa. Bom, os 3 R's, o que seriam esses 3 R's? Que é o replacement, que é a alternativa ou substituição, que é você estar substituindo o método científico e empregando técnicas ou materiais alternativos. Então, no caso, um exemplo que a gente pode dar ao invés de você usar os animais em si, você pode usar a célula dele. Bom, outra questão, continuando no princípio dos 3 R's, é a redução, que é o reduction. Então, é aprimorar as técnicas estatísticas e aprimorar o jeito que a gente faz a pesquisa, as técnicas envolvidas, para a gente conseguir o melhor resultado possível e, com isso, reduzir o número de animais utilizados. Então, pesquisar mais na literatura, ver se aquela técnica já foi aplicada, ver se ela é eficiente, ver qual a melhor técnica que você pode utilizar para desenvolver aquela pesquisa, observar qual o melhor modelo animal que você pode utilizar. Será que é um camundongo? Será que é um rato? Será que é uma ave? Então, qual o organismo que vai representar melhor as características daquela doença? E, por último, o refinement, que é o refinamento, que é justamente a gente aprimorar cada vez mais as técnicas. Então, ele entra um pouco no conceito do reduction, que o reduction seria só a gente utilizar o menor número possível. Mas para a gente usar o menor número possível, a gente precisa do refinamento.
Então, que é estar sempre buscando melhorar as nossas técnicas, a nossa estatística, o animal apropriado, as condições apropriadas. Não adianta nada eu estar desenvolvendo uma pesquisa com doença pulmonar e deixar o meu animal em um ambiente que ele venha pegar uma gripe. Então eu mascaro os meus dados e no momento futuro vou ter que repetir todo o experimento. Então eu perdi aqueles animais. Bom, falando um pouco em questões de outros princípios éticos, a gente precisa de entender a precisão e a limitação do modelo animal que a gente está usando. Então, quanto mais precisos os meus dados, eles não vão ter que ser repetidos. E, além disso, esses dados podem ser utilizados em outro experimento. Então, a gente pula aquela parte inicial porque a gente já tem esses dados. Então, eu não preciso repetir aquilo para ter aquele resultado de novo em outra pesquisa. Que na literatura já vai estar falando como que é o funcionamento. E a limitação, saber até onde o organismo que eu estou trabalhando, ele responde igual a uma doença humana. Então, se eu sei que eu não consigo observar todo o processo, eu posso compartimentalizar esse estudo. Eu posso desenvolver uma parte que ele responde melhor em um modelo animal e outra em outro modelo animal. E então juntar esses dados. Eu não levo o experimento além do que o animal consegue responder. E, principalmente, eu não tenho dados errados, porque eu sei que o comportamento daquela doença, naquela determinada fase, no animal não é igual no humano. Dando um exemplo, a doença que eu estudo é a DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica. A gente sabe que em ratos, quando a gente testa esse modelo animal de desenvolvimento da DPOC em ratos, o funcionamento dela é muito diferente do que humanos. A ponto de você expor os animais ao método de indução do efizema, ele não apresentar resultado, o animal não ter a doença. Em outras questões, ele apresentar a doença, mas se recuperar, já que em humanos ela é irreversível. A partir do momento que instala o processo da DPOC, não é reversível mais. As células inflamatórias envolvidas são diferentes dependendo do método que eu utilizo de indução. Então a gente tem que ter tudo ciência disso para saber as limitações do nosso modelo, do nosso protocolo e utilizar isso da melhor maneira possível. Então a quantidade, buscar sempre usar a quantidade necessária para um experimento. Nem menos, porque você vai ter interferência estatística e provavelmente você vai ter que repetir esse experimento porque ele não obteve resultados consistentes. E nem usar demais. Se eu com 100 animais eu consigo o meu resultado, para que eu vou usar 150, 110? Então, conseguir definir exatamente quantos animais você vai utilizar. Bom, respeito ao bem-estar animal, então tratando esse animal com o maior respeito possível, sem ele sentir dor, tá utilizando o processo anestésico correto e então tá dando todo esse suporte para que esse animal esteja saudável e confortável durante o experimento. É preciso que os procedimentos sejam o mais indolor possível. Então, quanto mais você conseguir diminuir a dor, a não ser em projetos que você precisa realmente causar dor no animal para ver como que é a reação, como que é o processo. Mas quando isso não for necessário, a gente diminui ao máximo a dor. E uma coisa importante também é que cada animal só pode ser utilizado para um experimento. Depois que você utilizou aquele animal naquele experimento, ele deve sofrer eutanásia. Isso não quer dizer que ele só precisa ser usado para aquele experimento. Se o seu objetivo é ver como que o pulmão
de um organismo responde a um determinado medicamento, nada impede que outro grupo de pesquisa possa observar os outros órgãos. Então, é importante também que a gente trabalhe com parceria para optimizar o estudo. Então, você vai trabalhar com o pulmão, mas você pode encontrar um outro grupo que trabalhe com o coração e ceder as amostras do coração para esse grupo trabalhar. Com isso, você aumentou o conhecimento gerado para aquele mesmo experimento. Isso é importante. Mas nunca usar o mesmo animal várias vezes. Fez o procedimento, faz a eutanásia do animal. Os órgãos depois, ou os estudos de análise em cima daquele animal, depois de eutanasiado, eles podem ser mais do que aquilo realmente que você vai fazer. Bom, agora a gente tem que entender que existem agora eu vou falar um pouco das etapas da pesquisa. Então, numa pesquisa clínica, a gente tem basicamente 4 fases. A gente tem a pré-clínica, que é aquela que é desenvolvida com os animais. Então, inicialmente, você tem que dizer se aquele seu experimento, aqueles seus dados vão ser reprodutíveis. Então, os dados que eu obtive vão ser iguais se eu fazer em outro laboratório, se eu fizer mantendo o mesmo protocolo, eu vou ter os mesmos dados independente do lugar que eu fizer. Então, esse é o primeiro passo, porque outras pessoas têm que conseguir realizar o mesmo experimento que você. O segundo é a segurança. Aquele procedimento, aquela droga que eu vou utilizar para fazer um tratamento, ela é segura? Ela consegue tratar dos animais sem causar alguma toxicidade, sem matar eles? Então, inicialmente, você faz uma pesquisa na literatura sobre o medicamento que você vai utilizar, o medicamento que você está desenvolvendo, para ver, com base nas características químicas dele, se ele vai ter alguma influência no indivíduo ou em algum órgão específico. Então, a partir desse momento que você não encontrou evidência na literatura, ou que tenha, mas que é uma modificação leve, você começa a fazer o teste nos animais. Então, a gente tem que ter certeza, assim, do que já se conhece, que isso não vai fazer mal para o animal. Se for fazer mal, se for levar a morte do animal, você nem prossegue. Você já vai buscar outro medicamento. Bom, então você vai fazer essa... E depois você vai conduzir o experimento para saber a toxicidade e a segurança desse tratamento e dessa medicação. Então, a gente vai ver, existe algum efeito colateral? Se você pegar a bula de qualquer medicamento, você vai ver os efeitos colaterais que ele tem, as interações medicamentosas que ele tem. Então, se eu tomo esse medicamento, eu não posso tomar esse. Se eu tenho algum problema cardíaco, eu não posso tomar esse medicamento. Então, tudo isso, primeiramente, é testado nos animais e depois em humanos. Bom, e qual que é a eficiência? Quantos por cento do meu grupo controle foi tratado? 90? 10? Então, quanto maior a eficiência, melhor o tratamento. E quanto menor, talvez esse tratamento seja inadequado. Se eu tenho um tratamento que cura só 10%, é um tratamento inadequado. Então a gente tem que buscar outro tratamento. E com isso, terminada essa fase pré-clínica, que são com os animais, e não só com os animais, como eu disse, a gente pode usar célula. Então, se eu tenho eu consigo descobrir se tem toxicidade, se um medicamento vai ter toxicidade no pâncreas, usando células do pâncreas em meio de cultivo, e coloco aquele medicamento. Se não tiver
nenhuma toxicidade, eu já tenho um indício que isso não vai ser tóxico. E depois eu prossigo com os estudos mais avançados. Agora então, falando da fase clínica em si, nós temos 3 fases clínicas. Vai a 1, 2 e a 3. E, resumidamente, em cada uma dessas fases, a gente, como na pré-clínica, a gente está buscando entender segurança, toxicidade e eficiência. É importante dizer que a cada nível que a gente vai subindo, a gente vai aumentando a quantidade de participantes da pesquisa. Toda essa pesquisa ela é regulamentada, ela passa pelo Ministério da Saúde e eles dão o aval para que essa pesquisa aconteça. Todos os pacientes que participam da pesquisa assinam um termo de conhecimento livre esclarecido e são todos voluntários. A gente não pode... A legislação do Brasil não permite que você faça meio de nenhum auxílio financeiro, nem nada. Então são todos voluntários e todos têm que concordar em participar da pesquisa. E geralmente, pelo menos para procedimentos mais arriscados, tratamentos de doenças mais graves, geralmente o tratamento é feito com pacientes em estado terminal. Então, e onde não tenha nenhum outro tratamento alternativo para aquela doença ou para aquele estado. E aí, conforme vai... E aí, no final da fase 3, a gente tem os últimos testes, então as últimas avaliações, e a gente consegue determinar quantos por cento, em média, que esse medicamento vai tratar e quais os riscos que ele possui. Então, quais os efeitos colaterais. E a gente chama de pesquisa translacional, medicina translacional, justamente essa conexão entre a pesquisa pré-clínica, que também pode ser chamada da pesquisa de bancada, e a pesquisa clínica, que é onde você vai ter justamente a aplicação de tudo isso que você fez. Então, fiz toda a pesquisa, então bancada, e aí eu vou aplicar num tratamento com pacientes. Se você também pode pesquisar como da bancada ao leito. Então, é o termo da medicina translacional. Bom, e falando um pouco sobre a linha experimental hipotética dedutiva. Como que funciona, basicamente, a linha de pesquisa? Os passos que você tem que ter. Então, primeiro, você começa com observação. Então, eu observo um fenômeno, eu observo que alguma substância, vamos supor, uma planta medicinal, uma planta, a pessoa faz uso e está tratando ou diminuindo os sintomas de alguma doença. Então, ou a própria doença em si, observa uma doença. Então, o primeiro passo é a observação. O segundo passo é a hipótese. Eu tenho uma hipótese do que está acontecendo ou o que pode acontecer se eu fizer determinada intervenção. O terceiro passo é a experiência em si. Então, eu vou executar um experimento para mostrar se aquela hipótese minha é verdadeira. Um experimento ele deve ser totalmente imparcial. A gente não tem que fazer nenhuma manobra para mostrar
que a nossa hipótese tá certa. A, 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 Se você quiser ser o mais ético possível, você tem que fazer o contrário. Você tem que jogar contra a sua hipótese. Então, se eu tenho vamos supor, eu tenho uma hipótese que esse medicamento trata aquela doença. Em vez de eu pegar aquele medicamento e testar já de cara, o mais correto seria eu testar outros medicamentos e só no fim testar ele, que eu mostro que nenhum outro trata, só ele. Se eu tenho. Se eu penso que o que causa uma doença é determinado fator. Eu não posso, o certo não é eu testar ele de cara. Porque assim, eu já tô tendo uma ideia. Aquilo talvez pode causar realmente a doença. Mas e os outros fatores? Então eu jogo sempre contra a minha hipótese. Então eu testaria todos os outros fatores para ver se nenhum deles também vai causar a doença. Então, o mais correto é justamente você jogar contra a sua hipótese. Então, você tenta fazer a sua hipótese falhar com outras coisas. Se ela não falhar, é porque ela é verdadeira. Então, a experiência é isso. Então, a gente tem que fazer num ambiente controlado, com variáveis controladas. Quanto menos variáveis você tiver dentro do seu experimento, melhor. Porque você consegue falar que aquele resultado é por causa daquela variável. Quanto mais variáveis, você já fica mais difícil de você falar, mas pode ser qualquer uma dessas aqui que influenciou. Então, quanto mais controlado o seu ambiente, melhor. O resultado, então, colho todos os resultados que eu obtive, vou interpretar eles, então ver o que aconteceu em cada passo, comparar com outros resultados, ver outros estudos, ver se o que eu vi já foi visto, ver se tem alguma influência de outro parâmetro e, por fim, concluir, dar uma conclusão daquilo. Aquela hipótese é verdadeira, aquela hipótese é falsa. O que eu concluo com aquele estudo? Então, essa é a linha que a gente deve seguir durante o experimento. Durante um projeto, né? Bom, falando dos animais utilizados, a gente tem, basicamente, são utilizados ratos, camundongos, porquinho da Índia ou cobainha, porcos, coelhos, cachorro, hamster, primatas não humanos, esse é o nome que a gente utiliza, né? E também peixes. Aí também tem o zebrafish, que é bastante utilizado. Então esses são os animais mais utilizados como modelo animal. Aí, pra gente ter noção da quantidade, assim, da importância do uso dos camundongos e ratos, basicamente, a gente tem que 80% da pesquisa desenvolvida é utilizando roedores. E o que tem de tão importante nos roedores? A gente tem que eles compartilham 90% do genoma humano. Então, assim, para doenças que os humanos apresentam, os roedores têm genomas equivalentes, têm genes equivalentes. Então a gente consegue ver como que funciona essa doença nos camundongos, justamente porque tem esses genes que são equivalentes que desenvolvem a mesma doença. A gente tem já padronizado linhagens para doenças específicas. Então, se eu quero estudar uma doença cardíaca, eu já tenho um camundongo que já está modificado, que já fez cruzamentos específicos e ele desenvolve aquela doença. Eu tenho um camundongo que ele já vai ter diabetes, já vai ter uma doença cardíaca, já vai ter Alzheimer. Então eu já tenho uma linhagem específica para aquilo. Eu tenho animais que são imunossuprimidos. Então o sistema imunológico dele não funciona. Então eu consigo ver exatamente como o desenvolvimento daquela doença sem sistema imune. E
E isso é muito importante, porque eu pulo etapas que fariam que a minha doença não desenvolvesse por causa de algum fator do animal. Então eu não conseguiria, eu não teria um padrão para me testar um medicamento. E com essas linhagens, não, a doença já está padronizada, ela acontece daquele jeito, todos os animais vão desenvolver aquela doença, então ou aquela condição clínica, então isso facilita bastante. Muitos animais transgênicos, então eu quero um animal sem pelo, eu quero animais que vivam menos, então a gente tem modelos de doenças de envelhecimento, a gente tem camundongos que eles envelhecem mais rápido. Então a gente tudo com base em transgenia. A gente tem inserção, a gente tem deleção de genes, ou a gente tem duplicação de genes, justamente para estar conferindo características e ver como que determinado gene ou determinada proteína que é gerada por aquele gene influencia na doença. Então, dando um exemplo do efizema pulmonar, que é a doença que eu estudo, a gente sabe que se eu conseguir desativar todos os macrófagos, o camundongo não vai desenvolver o efizema. Então, a gente já vê como uma célula é importante no processo. E você consegue fazer isso com várias outras doenças. Então, o transgênico em si é muito importante para a gente determinar o papel de cada de uma proteína, de um gene. Outra coisa legal também dos roedores é que a gente consegue inserir células. Então eu consigo colocar uma célula humana em um camundongo, num rato. Eu consigo inserir DNA, então eu consigo colocar um gene, tirar um gene. Eu consigo inserir tecidos, então eu consigo fazer um tumor no camundongo e depois estudar ele no camundongo, no rato. Então eu consigo colocar tecidos. Eu consigo fazer, hoje em dia a gente já tem pesquisas com pâncreas que eu desenvolvo um pâncreas em laboratório, só que esse pâncreas ainda não é viável. E a gente consegue colocar esse pâncreas dentro de um camundongo. A gente insere ele no ventre do animal e esse pâncreas começa a ser funcional. Então, a gente é um amadurecimento desse pâncreas, porque ali tem vários fatores de crescimento que a gente não conhece que vão estar atuando sobre esse órgão. Então, a gente consegue estar fazendo mini órgãos, que são o órgão em tamanho reduzido, e a gente consegue estar estudando isso. E também pensando no futuro, né, questões de transplante, fazer gerar órgãos que sejam funcionais para transplante. A gente consegue inserir sistema imune, então eu consigo colocar um sistema imune humano em um roedor e tá vendo como que ele funciona. Uma microbiota, consigo fazer pesquisa de microbiota colocando a microbiota do humano no roedor. E aí a gente chama isso de um modelo humanizado dos animais. Bom, e quando a gente vai desenvolver a pesquisa, a primeira coisa que a gente precisa é ter uma instituição credenciada. Existe o Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, que é o CONSEA, onde todas as instituições que fazem pesquisa ou que produzam animais, no caso dos biotérios, eles têm que ter um registro. Então, isso está tudo registrado pelo governo e para ter um controle
se isso está sendo feito da maneira correta, para ter uma fiscalização. Então tudo isso é registrado. E o local que se registra, existe uma plataforma chamada o Sistema de Cadastro das Instituições Animais e é o CIUCA. Então nessa plataforma a gente tem o cadastro e quando você vai fazer um pedido de animais, você precisa informar o número, esse protocolo da sua unidade que você vai fazer o seu experimento. Bom, aí o segundo passo é você ter um treinamento apropriado. Então, na USP, por exemplo, qualquer pesquisa que for ser desenvolvida com animais, a gente tem que ter um treinamento online e algumas unidades exigem um treinamento prático também. Então você tem que ter esse treinamento online para conhecer toda a regulamentação, quais os procedimentos e ainda fazer o treinamento prático antes de começar a fazer a sua pesquisa. Aí isso varia um pouco de universidade para universidade, mas é super importante. Mas toda vez que você vai fazer o pedido de pesquisa, você tem que colocar todo mundo que está envolvido na pesquisa e quais os treinamentos e tempo de experiência que ele tem. Então, é super importante você ter esse treinamento apropriado e conseguir manejar bem os animais. Bom, aí o terceiro passo é você inscrever o seu projeto na comissão de ética do uso de animais, que é o SEUA. Então, cada universidade tem o seu SEUA, geralmente cada unidade tem o seu SEUA, e o SEUA é responsável, ele responde ao CONSEA, e ele é o responsável por estar julgando se aquela pesquisa está dentro das normas éticas. Então aí ele vai ter representante da universidade, ele vai ter representante das ONGs de defesa dos animais, da sociedade em geral, de pesquisadores. Então, e ele que vai aprovar. Então ele vai ver se você está seguindo as normas técnicas e a ética. E basicamente é um formulário que vai ter quais as condições que você vai manter os seus animais, quais os procedimentos que você vai fazer, quais os meios anestésicos e analgésicos que você vai utilizar e quais são os membros da equipe que vão estar participando e os seus procedimentos. Então, e aonde você vai obter esses animais e qual a duração do seu experimento. Então, você informa tudo isso e eles vão julgar se aquilo está de acordo com os preceitos éticos. E, por fim, você tem que ter um biotério adequado para manter esses animais. Então, um biotério de experimentação tem que estar registrado, tudo certinho. E você adquirir esses animais. Então, tem instituições que têm um biotério de produção, então ele produz esses animais. E outras instituições não têm, então você tem que comprar. Então, você vai fazer o pedido ao biotério. Depois que o seu projeto foi aprovado no SEUA, eles vão te dar um número de protocolo, formulário, e você vai apresentar isso para o biotério de produção e vai adquirir esses animais para só então começar a desenvolver a sua pesquisa. Bom, e aí, por fim, a gente consegue... a gente vai fazer vários testes nesses animais. A gente vai testar drogas, então novos medicamentos, vai fazer teste de vacina, desenvolvimento de doença. Então eu vou ver como que uma doença funciona, quais os tratamentos que podem ter para ela. Vou ver se tem testar alguma interatividade de medicamentos, ver se um medicamento interfere na aplicação do outro, ou se ele causa uma toxicidade por demandar do mesmo órgão.
Então a gente tem aí medicamento que vai causar uma arritmia cardíaca, e se o paciente é cardíaco, isso vai levar ele a óbito. A gente tem que conhecer isso. Então você pode ter um medicamento que ele demanda muito do fígado. E se você tomar um outro medicamento que também demanda, você pode ter falência do seu fígado. Então a gente tem que conhecer tudo isso. E é isso que a gente vai testando nos animais, ver como que eles reagem, tá adequando o nosso protocolo de tratamento ou de indução da doença para posteriormente conseguir utilizar esses dados em humanos. Bom, é isso, pessoal. É isso, muito obrigado e até a próxima.